Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos por Tua Palavra, agradecemos porque ela é fonte de instrução, de ensino para nós. Pedimos que nos abençoe nesta manhã, a fim de que sejamos ensinados pelo Senhor mesmo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, fechando a parte histórica, nós, durante vários domingos, tratamos da questão histórica, tanto da Reforma Protestante quanto do presbiterianismo no Brasil. Nós vamos entrar agora numa parte doutrinária e que irá até o último domingo de dezembro, se Deus assim permitir. Nós começamos então esta primeira aula com a base, que é a Palavra de Deus, Para protestantes, a base não é a igreja, a base é a Palavra de Deus, porque Deus já falava mesmo antes de existir igreja. A igreja nasce no Éden. A igreja, irmãos, é a comunhão, é o povo de Deus. E no Éden você já tem ali a igreja nascendo com Adão e Eva e a sua família. Mas antes de existir igreja, já havia a voz de Deus falando. Então a nossa base é as Escrituras, é a voz de Deus, é a palavra de Deus que está registrada. Começo com 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos falar então nesta manhã sobre a inspiração e a inerrância das Escrituras. Inerrância é a característica de que a Bíblia não tem erros, Inerrância sem erros. Infalibilidade, inspiração, nós vamos ver agora. Então, inspiração se refere à influência sobrenatural do Espírito Santo, capacitando homens a escrever as Escrituras sagradas sem erros. Então, a inspiração foi o poder de Deus agindo em homens separados para que eles escrevessem a palavra de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma sem erros. A Bíblia não é um escrito humano apenas, é humano porque homens escreveram, mas é sobretudo divino, sobrenatural, porque Deus guiou o trabalho daqueles homens para que fosse o próprio Deus falando ao seu povo de uma forma inerrante, de uma forma sem erros. Dois textos importantes aqui, 2 Pedro 1, 20 e 21 e 2 Timóteo 3, 16. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que o texto está nos dizendo? Que nenhuma profecia bíblica foi dada por motivação ou por, uma imaginação humana, mas todas foram dadas por Deus, por meio de homens santos, homens separados, que falaram da parte de Deus, movidos, incitados, direcionados pelo Espírito Santo, Então, quando um não crente fala assim, essa Bíblia é um escrito de homens, sim, homens escreveram, mas homens separados, movidos pelo Espírito Santo, capacitados por Deus para escreverem a sua palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu registro aqui que a palavra inspirada é o termo grego theopneustos, theo de Deus e pneustos de sopro, de vento. Observe que na língua portuguesa esta raiz pneu, ela sempre está relacionada a coisas com ar. O pneu do carro,
pneumáticos, pneumonia, né? Tudo está relacionado com sopro, com vento, com ar, tá? E o termo inspirada por Deus é theopneustos, é soprada por Deus, é o sopro de Deus. A palavra é justamente Deus falando, Deus soprando, tá? Isso é o significado. Agora, temos que fazer distinções entre inspiração, que acabamos de ver, revelação e iluminação, porque são 3 termos diferentes. O que é revelação? O significado mais simples: revelar é tornar conhecido algo que está escondido, tá? Me ocorre aqui um exemplo moderno: os chamados chás de revelação, que fazem para descobrir se o bebê é menino ou menina, né? É isso, você vai revelar algo que está escondido. Quando nós falamos em revelação de Deus, é justamente Deus tornando conhecido aquilo que não está conhecido. Então, como é que Deus se revela? Deus se revela por meio da própria natureza, por meio da própria criação. O Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é a criação falando, Deus se revela por meio da sua palavra, né? Porque ele falou para que apóstolos e profetas escrevessem, ele está se revelando. E Deus se revela por Cristo Jesus, que é a revelação máxima, é o próprio Deus encarnado falando, tá? Então, o que é revelação? É Deus falando com o homem através da criação, através da Bíblia e através de Cristo. Eu já citei o Salmo 19, através da Bíblia, João 5,39, por exemplo, né? São vários textos, mas este é um exemplo apenas, João 5,39. Quem achar pode ler, por favor. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ok, então as Escrituras testificam de Deus. Deus usa as Escrituras, a sua palavra, ela é escrita para que ela perdure pelas gerações. E Deus se revela por meio de Cristo também. Veja Hebreus 1, verso 1 e 2. É a revelação máxima, aliás, né? Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então observe, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos fala por Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então isso é revelação. Deus continua se revelando hoje pela palavra sim, tá? Mas nós não cremos que Deus, Ele continua falando coisas novas, né? Quem veio do pentecostalismo lembra-se das chamadas revelações do Espírito, coisas que Deus estaria falando hoje. Não, irmãos, Deus se revelou pela Bíblia e Ele fechou a sua revelação na Bíblia. E se hoje uma pessoa traz uma revelação nova que vai contrária à Bíblia, isso não vem de Deus. O que Deus tinha para falar, Ele falou na Bíblia. Em Efésios capítulo 6, nos é dito que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Veja, a espada do Espírito é a palavra. O Espírito maneja o quê? A palavra. O Espírito não fala nada fora da palavra, tá? Então, se hoje alguém traz uma suposta revelação que não está na palavra, não vem de Deus. E se a pessoa traz uma revelação que já está na palavra, é desnecessário, porque entre crer na pessoa ou na palavra, eu fico com a palavra, tá?
Muito bem, inspiração nós já vimos, influência sobrenatural do Espírito Santo, capacitando homens a escrever as Escrituras Sagradas de forma inerrante, sem erros. Deus inspira homens para escrever a sua Bíblia hoje? Não, porque já está escrita. Então note que tanto revelação quanto inspiração são atos que não ocorrem mais, já ocorreram. Agora, iluminação é para os nossos dias. Iluminação é a ação de Deus em nossas mentes e corações para que possamos entender a sua palavra. Mas pastor, isso é preciso? É claro que é preciso. Tem ateu que lê a Bíblia inteira e continua ateu. Na verdade, fica mais ateu. Então, a leitura apenas da palavra não é suficiente para salvar. É necessária a iluminação do Espírito, tá? Isso é uma doutrina nossa bem estabelecida, inclusive na Confissão de Fé de Westminster, você tem lá justamente um capítulo falando sobre isso, né? No capítulo das Escrituras fala-se que é necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para que nós compreendamos a palavra. Mas quais são os textos bíblicos? Alguns deles apenas. Por exemplo, o Salmo 119, verso 18 e 125. Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, para que eu contemple as maravilhas da lei, Deus tem que desvendar os nossos olhos. O verso 125: sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Dá-me entendimento. Mais alguns textos, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja, para entender as coisas que Paulo dizia, Deus abriu o coração dela, porque com o coração fechado ela não entenderia. É por isso que a gente prega o Evangelho às vezes para algumas pessoas ou para muitas pessoas e a pessoa não entende nunca, porque depende de Deus abrir o coração, iluminar o pensamento. E 1 Coríntios 2,14 é também um versículo fundamental aqui. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, o homem natural, aqui está fazendo um contraste entre homem natural e homem espiritual, não crente, tá? O homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, para entender a palavra, você tem que ser de Deus, e é o Espírito quem te dá clareza, te dá entendimento para entender, tá? Então, revelação não temos mais hoje, temos a revelação da palavra, Deus fala pela palavra. Inspiração não, é um ato específico de escrever a palavra. Iluminação sim. É por isso então que quando a gente ora no culto, nós oramos para que Deus ilumine o nosso pensamento, né? Senhor, ilumina o pregador para que ele traga a tua palavra, tá? Muito bem, vamos falar de algumas características da inspiração. A primeira característica que nós podemos falar da inspiração é a questão plenária. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso nos parece meio óbvio, né? É claro, para nós que estamos aqui há anos crendo na palavra, isso nos é bastante óbvio, mas há pessoas que não creem assim, tá? Existe o que nós chamamos de teologia liberal, né? No decorrer dos séculos da igreja, alguns homens questionaram a palavra de Deus,
por uma influência do racionalismo, do iluminismo, alguns homens começaram a medir a Bíblia com uma régua racional. E aí disseram o seguinte: não, nós só vamos acreditar naquilo que pode ser provado racionalmente. E aí retiraram a crença nos milagres, por exemplo. Como é que você prova um milagre racionalmente? O milagre, irmãos, é uma quebra de padrões que para nós são racionais. Como explicar racionalmente o Mar Vermelho invisível, com uma força invisível abrindo ao meio? Isso não é racional, isso não é natural, isso é sobrenatural, é um milagre. Como explicar racionalmente a água se transformando em vinho, sem nenhuma substância adicionada, apenas pelo poder de Cristo? Racionalmente, você não entende essas coisas. Ah, pastor, então é irracional? Não, não é irracional, é suprarracional. É um poder que está acima da nossa razão, e a nossa razão é limitada, tá? Nós não entendemos tudo, né? Irmãos, nós não entendemos nem as coisas normais do nosso dia a dia. Eu vou usar esse exemplo aqui de novo, tá? Eu não sei como é que eu, discando alguns números aqui, eu consigo falar agora com uma pessoa que está no Japão. Você pode me falar de ondas, você pode me explicar o jeito que você quiser, mas é muito difícil eu imaginar que a minha voz se converte em coisas invisíveis, e em tempo real eu consigo falar com uma pessoa que está lá do outro lado do Japão. Eu acredito que isso acontece, mas veja que há coisas da nossa esfera, do nosso domínio aqui natural, que nos são difíceis de entender, tá? Quanto mais as coisas do Espírito, porque Deus, Ele está acima do nosso entendimento. Ele diz na sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, são mais altos, tá? Então não é irracional, é suprarracional. Há coisas que a lógica e a razão humana não explicam, tá? Não explicam mesmo. Há uma série de coisas que não tem explicação. As próprias emoções, né? Você consegue pegar uma emoção e colocar na lente de um microscópio para dizer: aqui é emoção, aqui é amor, aqui é compaixão. Há muitas coisas neste nosso plano, universo, que não são explicados racionalmente, tá? Que são de fato sobrenaturais, ok? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Sim, nós cremos que toda a Escritura é inspirada, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Mas os liberais acham que apenas algumas partes da Bíblia são inspiradas, outras não. E aí a grande pergunta é: e quem é o juiz para dizer qual parte é inspirada e qual parte não é inspirada? Você acaba tornando ela não inspirada inteira, tá? Então a teologia liberal é uma erva daninha no meio evangélico que fica duvidando do poder de Deus na sua palavra, tá? Por isso que nós não temos nenhuma comunhão com teólogos liberais, com pessoas que não creem no poder de Deus, pessoas que ficam colocando em xeque as Escrituras, tá? Há outras variações, mas basta nos crer nisso. E qual é a nossa base bíblica? Nós já vimos 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, não é parte da Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1, 20 a 21, nós também já lemos esse texto, que fala que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, tá? Então toda a Escritura vem de Deus. Outra característica da inspiração é que ela é dinâmica. Deus não anulou a personalidade dos escritores. Isso aqui é interessante. Existem algumas partes da Bíblia que Deus ditou. Deus falou para o profeta: escreve o que eu vou dizer. E o profeta escreveu, foi um ditado. Mas a maior parte da Bíblia não foi ditado. A maior parte da Bíblia foi Deus trabalhando na mente dos autores para que eles escrevessem com as suas próprias palavras. É por isso que nós temos estilos diferentes na Bíblia.
tá? É por isso que você lê João, e aí você lê Romanos, ou você lê Apocalipse, e você fala, puxa pastor, Romanos é difícil, né? Romanos é difícil, Apocalipse é difícil. Veja, se fosse um ditado, seria o mesmo nível. Por que existem textos mais fáceis e mais difíceis? Porque tem o estilo do escritor. E se tem estilo, não houve ditado. Mas Deus trabalhou na mente dos autores para que eles escrevessem de acordo com a sua capacitação. Então, eu tenho, por exemplo, um João escrevendo de forma mais simples o Evangelho, dentro da sua simplicidade, e eu tenho um Paulo, que era poliglota, que era cidadão romano, que tinha uma cultura elevada, escrevendo de forma mais difícil, tá? Os dois foram inspirados, o Espírito agiu na mente dos dois, mas o Espírito deu liberdade, digamos assim, para que eles escrevessem usando do seu próprio estilo, tá? E isso é verificado, sim? Sim. É uma boa palavra da Denise aqui. Você tem também o objetivo do autor. Então, quando Mateus escreve o Evangelho, ele está escrevendo para judeus. Então ele tem o objetivo de mostrar as profecias se cumprindo. O objetivo é mostrar que Jesus é o Messias, tá? E assim os evangelistas, né, eles têm leitores diferentes e eles têm a liberdade de se dirigir a esses leitores, mas o Espírito Santo coordenou todo o processo. Veja 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Esse texto é muito interessante para falar de estilo. Veja: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então veja, aqui é Pedro dizendo que Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender, né? E a brincadeira é a seguinte: se para Pedro estava difícil de entender, imagine para nós, né? É porque o estilo de Paulo era mais difícil mesmo. Mas percebe como há um estilo aqui? Há Pedro dizendo que Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Então houve a inspiração, mas Deus não anulou o vocabulário, a capacidade de escrita, o estilo dos escritores, mas Ele coordenou tudo isso, tá? Uma terceira característica da inspiração é que ela é verbal, porque Deus se revelou por palavras, e as palavras utilizadas pelos escritores foram inspiradas por Deus, tá? De fato, todas as palavras foram ali orientadas pelo Espírito Santo. Alguns textos que nos mostram isso, acompanhem, 2 Samuel 23, 2. 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Ok, aqui Davi relatando, né, que o Espírito fala por intermédio dele, a sua palavra está na sua língua. Então, a palavra, né, os escritores sabiam que Deus tratava com eles por palavras, e as palavras eram escritas. Jeremias 1:9. Jeremias 1:9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus trata com palavras. Mateus 5:18. Mateus 5:18. Veja esse texto: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nem um i ou um tio, nem uma pequena letra
nem um pequeno acento vai passar da palavra de Deus sem que tudo se cumpra. Esse é um dos textos que mostram que todas as palavras usadas na Bíblia, na revelação, elas são palavra de Deus. Nem um pequeno acento ele pode ser desconsiderado, tá? 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja, palavras ensinadas pelo Espírito. E por fim, Gálatas 3,16, que é um texto também muito apropriado. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ok. Veja o que está acontecendo aqui. Paulo está defendendo que as promessas que foram feitas a Abraão não foram feitas aos descendentes, aqueles que viriam por descendência sanguínea, de forma que, se fosse isso, só os judeus de sangue seriam beneficiados das promessas. Mas as promessas foram feitas ao descendente, singular, e o descendente é Cristo, de forma que quem está em Cristo se torna herdeiro das promessas, brasileiros, japoneses e assim por diante, tá? Mas observe o seguinte, Paulo confia tanto no texto bíblico, porque ele está citando Gênesis aqui, tá? Ele confia tanto no texto bíblico, que ele está construindo um argumento grande para mostrar que os descendentes são aqueles que estão no descendente único, que é Cristo, que ele confia tanto no texto bíblico, que ele está construindo o seu argumento com base na terminação de uma palavra, que foi utilizada por Abraão. No hebraico, o singular é de uma forma, e o hebraico termina com im no final. Veja o nível de confiança de Paulo no texto hebraico, tá? Ele confia exatamente na palavra que foi escrita lá no hebraico, para mostrar, não foi escrito no plural, foi escrito no singular, e se foi escrito no singular, é um descendente. E que descendente é esse? É Cristo. Quem está em Cristo é herdeiro das promessas, tá? A noção que alguns teólogos liberais contemporâneos apresentam de que algumas passagens da Escritura, na verdade, refletem a mentalidade da época, a mentalidade do autor, ela cai por terra completamente com base na doutrina da inspiração verbal, né? Sim, sim. Porque se o Espírito Santo direciona a própria escolha das palavras... Exatamente, de fato, esse é um ponto, né? Dizer o seguinte, não, isso aí só foi Paulo que falou, isso é ideia de Paulo, é teologia de Paulo, né? Eu fico com a teologia de Cristo apenas. Tem um pessoal que fala isso, né? Aliás, meus irmãos, eu não sei se vocês já viram aquelas Bíblias que pintam as falas de Cristo de vermelho. Já viram essas Bíblias? É equivocado. Sabe por quê? Porque passa a impressão de que o que está em vermelho é mais importante. A Bíblia inteira deveria estar pintada de vermelho, ok? Porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo já estava falando por meio dos profetas no Antigo Testamento. Então toda a palavra é de Cristo, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, tá? Então toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus é Deus falando, tá? O que o Vitor levantou é verdadeiro. Tem gente que fala assim, não, eu não creio que homossexualismo seja pecado, porque Jesus Cristo nunca falou contra o homossexualismo. Opa,
O Antigo Testamento fala, o Novo Testamento fala, mas a pessoa está com aquela ideia. Se Cristo não falou com seus próprios lábios, é porque Ele não falou. É um equívoco, porque Cristo fala na Bíblia inteira, né? Cristo é o verbo, é a palavra, a mensagem da Bíblia inteira é a mensagem trazida por Deus, trazida por Cristo. Então, outra característica da inspiração é que ela é verbal, as palavras utilizadas foram colocadas ali pela ação do Espírito. E por fim, a inspiração é sobrenatural. A Bíblia não é um livro natural, é um livro sobrenatural, tá? Veja, se eu pegar um livro de literatura brasileira do século passado, do século retrasado, e colocar na tua mão, e você ler, você vai achar muito estranho, muitas coisas ali já não tem mais nenhuma serventia para o nosso mundo. Agora, eu coloco na tua mão a Bíblia, e algumas partes da Bíblia têm 4.000 anos, e ela fala ao teu coração, né? E ela continua falando. É um livro sobrenatural. Veja João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então santifica-os na palavra. É por isso que a gente recomenda tanto a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é um instrumento de santificação, tá? É sobrenatural. Quanto mais você lê a Bíblia com atenção, bebendo os ensinamentos, mais a tua alma vai sendo limpa. Pastor, eu estou lutando com muitas tentações, está muito difícil. Leia mais a Bíblia. Leia bebendo e mastigando cada palavra. Mas leia, porque a Bíblia vai limpando a nossa alma. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais santificados nós ficamos. É um instrumento que nós temos para a santificação. Veja também Romanos 10:17. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, tá? Então, invertendo, nós usamos a palavra de Cristo, né, as Escrituras, para a pregação, e a pregação é o que gera a fé. Você pode pedir para que Deus aumente a sua fé. Os apóstolos pediram isso, mas essa é a forma extraordinária. A forma ordinária, natural de você ter mais fé é lendo a palavra, porque a fé vem pela pregação. Pastor, eu preciso de mais fé, leia mais a Bíblia, tá? Veja, quando uma pessoa está muito ansiosa, a gente recomenda textos da Bíblia que mostram o poder de Deus, como Deus agiu em situações inesperadas, para que a pessoa creia que Deus pode agir na vida dela, em situações inesperadas. Textos que mostram Deus cuidando do seu povo, para a pessoa entender que Deus cuida da vida dela, ela pode descansar, ela não precisa ficar ansiosa com cada minuto da sua vida, ela pode descansar, percebe? Então a Bíblia aumenta a tua fé, é por isso que é importante ler a Bíblia, para que a tua fé seja robustecida, fortalecida, você não tem uma fé fraca, tá? Lemos Romanos 10, agora Colossenses 1, de 3 a 6, Colossenses 1, de 3 a 6, Colossenses 1, de 3 a 6, veja que interessante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Especificamente o finalzinho aqui, quando fala que a palavra da verdade do Evangelho chegou até vós, como também em todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Então veja, a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela é sobrenatural, porque na medida em que ela se espalha pelos povos, pelas famílias, ela produz fruto, Nós já demos o exemplo aqui, né?
Eu citei há pouco tempo atrás aquele livro Sozinha, que no passado a igreja leu, que conta a história de um homem que começou a ler a Bíblia, Deus começou a falar por meio da Bíblia, ele começou a mudar a sua vida, começou a mudar os seus hábitos, começou a ensinar pessoas ao redor, e sem nenhum pregador, sem nenhum missionário, a Bíblia sozinha mudou uma vila inteira, porque as pessoas começaram a seguir a Bíblia. Então a Bíblia tem este poder, tá? A história das missões conta de conversões do outro lado do oceano, de gente deste lado que pegou mensagens da Bíblia, páginas da Bíblia, enrolou, colocou numa garrafa, fechou a garrafa, mandou no oceano, e do outro lado a pessoa leu uma página da Bíblia e se converteu. A história das missões tem relatos assim impressionantes, tá? A palavra de Deus é poderosa, não volta vazia. A própria palavra, ela tem poder para converter pessoas, tá? Pela ação do Espírito Santo, tá? É sobrenatural. Então, 4 características da inspiração. Ela é plenária, toda a escritura de Gênesis e Apocalipse é inspirada por Deus. Ela é dinâmica, Deus não anulou a personalidade dos escritores, mas usou a personalidade deles. Deus se revelou por palavras, todas as palavras foram escolhidas por Deus ou foram orientadas por Deus. Na mente dos escritores, as palavras escolhidas eram de Deus. E ela é sobrenatural, é um livro com efeitos sobrenaturais. Eu não ia, mas deixa eu falar agora, porque essa é uma questão importante. O presbítero André fala aqui como é que ficam as traduções, tá? Porque veja, os escritos originais foram inspirados por Deus, todas as palavras. A tradução, ela não é necessariamente inspirada, porque a tradução, ela é um trabalho mais humano, tá? E é por isso que você tem traduções melhores do que outras, ok? Esse é um assunto também. Aqui no Brasil nós temos boas traduções. A tradução que nós seguimos, né, de João Ferreira de Almeida, que foi um pastor, ok? Existe um boato aí de que João Ferreira de Almeida tivesse sido padre. Nunca foi padre, era um pastor, tá? Um pastor de igreja reformada, e ele fez este trabalho de tradução. Depois outros aperfeiçoaram esse trabalho. Existem algumas traduções que não são tão boas, né, que já foram feitas. Inclusive nos estudos que nós tivemos aqui da identidade presbiteriana na história, alguns professores mencionaram isso, né, algumas traduções que não foram tão boas, outros foram melhores. Mas de fato a tradução em si, ela não é necessariamente inspirada, porque há uma escolha de palavras, mas ainda assim nós entendemos que Deus coordena esse processo de traduções com a sua providência, de modo que as traduções elas reflitam, né, e elas sejam confiáveis. Seria iluminação nesse caso. Iluminação, E veja, por isso que é importante que as igrejas elas tenham homens para se debruçar nas Escrituras. Porque o trabalho de um pregador, de um pastor, é pegar um texto bíblico e ir para o original, para o grego e para o hebraico. É isso que nós que pregamos fazemos. Quando a gente vai estudar, vai preparar um sermão, nós vamos para a língua original. Para da língua original, a gente trazer tudo aquilo que está no texto, que por vezes não cabem nas palavras em português. A língua sempre tem uma limitação, né? A clássica do português, no português não, né? Mas certamente você já ouviu dizer que a palavra saudade não existe em inglês. Já ouviram essa história, né? As línguas têm as suas limitações. Então, quando um pregador vai pregar no Antigo Testamento, não tenha dúvida, ele vai para o hebraico, para ele entender no hebraico e passar para o povo da igreja mais do que a tradução em português, tá? E quando ele prega no Novo Testamento também, a gente vai para o grego, para entender no grego e passar tudo que está no texto, que por vezes não cabe ali na versão em português. Mas fechando esse assunto,
As nossas traduções são confiáveis, as traduções que nós temos na nossa mão, né? Elas refletem o cuidado que Deus teve na inspiração. Muito bem, provas de que a Bíblia não tem erros, de que ela é inerrante. Eu vou trazer algumas provas aqui. Primeira, existe uma unidade na diversidade. O que é diversidade bíblica? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, isso é uma diversidade, né? E escritores diferentes. Eu tenho um boiadeiro, eu tenho um mordomo, eu tenho um pastor de ovelhas, eu tenho pescadores, eu tenho um cobrador de impostos, que mais? Um médico, Lucas, um homem intelectualmente, hábil, que foi Paulo. Então eu tenho uma diversidade de pessoas escrevendo a Bíblia que é grande, cerca de 40 escritores, épocas diferentes, cerca de 17 séculos, lugares diferentes, culturas diferentes, escritores de posição social diferentes, e mesmo assim nota-se completa harmonia em todos os livros, revelando a mão de um só autor. Então, como é que, com uma diversidade tão grande, eu tenho um escrito harmônico? Porque no fundo existe um autor, que é Deus, que usou cerca de 40 escritores para escrever a sua mensagem, tá? Por exemplo, nós temos paraíso tanto no primeiro livro quanto no último livro, e a árvore da vida em Gênesis e em Apocalipse. Você já reparou isso? As semelhanças entre Gênesis e Apocalipse mostram que há uma unidade de pensamento na Bíblia inteira. Você tem alguns conceitos que perpassam a Bíblia inteira. Um famoso é esse aqui: reino, pacto e mediador, o chamado cordão dourado. Esse cordão dourado, reino, pacto e mediador, um cordão de 3 fios, ele perpassa a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você tem desde Gênesis o conceito de reino, é o reino de Deus, é um reino parasita o do diabo, né? O diabo é um reino parasita, que está montado dentro do reino de Deus. Mas você tem o reino de Deus desde Gênesis, passando pelos profetas, anunciando o Rei Supremo, um reino que virá. Em Cristo você tem o reino, né? O Sermão do Monte começa com as características do cidadão do reino, as bem-aventuranças. Cristo falou várias vezes: o meu reino é chegado entre vós. Reino é um conceito de Gênesis e Apocalipse. Pacto é um conceito de Gênesis e Apocalipse. Deus faz pactos e alianças com o seu povo desde o começo, desde Adão, o pacto de obras, Noé, Abraão, o novo pacto, a nova aliança com Jesus Cristo. Pacto e aliança é um assunto que transpassa e percorre num fio dourado de 3 fios, né? De Gênesis e Apocalipse. E mediador, a mesma coisa. Você tem o anúncio do mediador em Gênesis 3,15, né? Que é o chamado proto-evangelho. De ti sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E você tem o anúncio desse Messias, desse mediador, o Antigo Testamento inteiro e a sua chegada no Novo Testamento. Então note que, mesmo com tanta diversidade, você tem uma unidade e uma harmonia nos 66 livros da Bíblia. Um outro argumento é o próprio testemunho interno, isto é, as Escrituras afirmam a sua própria autoridade. Então a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Veja Mateus 5,18. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós já havíamos lido, mas é um texto mostrando a autoridade do registro bíblico, até a letra menor e o acento menor. João 10:35. João 10:35. Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus,
E a Escritura não pode falhar, a Escritura não pode falhar. A própria Escritura dizendo que ela é autoritativa. 2 Timóteo 3,16 nós já lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Hebreus 1 e 2 nós também já lemos, é o texto que mostra que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, tá? Então, ele nos falou pelo Filho, autoritativo também. E 2 Pedro 1:21, 2 Pedro 1:21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a própria Escritura afirma a sua autoridade. Um outro argumento é o uso das Escrituras por Jesus. Jesus confiava no Antigo Testamento, tá? E ele usou repetidamente o Antigo Testamento. São mais de 40 citações que nós temos de Jesus que ele faz do Antigo Testamento. Eu trouxe aqui apenas algumas, ok? Então veja lá, Mateus 4, verso 4, 7 e 10. Tentação de Jesus, Jesus respondendo a Satanás com a Escritura. Verso 4, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus confiando nas Escrituras do Antigo Testamento. Mateus 8:4, vá lá comigo, Mateus 8:4, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus dizendo, siga as Escrituras, Moisés escreveu que tem que ser feito assim, vá fazer como Moisés ordenou. Jesus crendo no Antigo Testamento. Mateus 12, 3 a 6, Mateus 12, 3 a 6, mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E segue. Mas veja, não lestes, Jesus mandando para o Antigo Testamento, porque ele confia. Mateus 15:4, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus citando versículos do Antigo Testamento. Mateus 19:4 e 5, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Olha Jesus aqui dando autoridade aos primeiros capítulos de Gênesis, tá? Referindo-se a Adão e Eva e ao casamento. Mateus 19, 18 e 19, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus citando o decálogo. Mateus 21:42, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus citando os Salmos, o Salmo 118, Jesus confiando nas Escrituras. Mateus 22, de 29 a 33, Mateus 22, de 29 a 33, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus,
porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam na sua doutrina. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus citando Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E por fim, Lucas 10, 26 e 27. São apenas exemplos, porque há muitas outras. Lucas 10, 26 e 27. Então lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pergunta: como está escrito na lei? Porque ele confiava. Então este é um dos argumentos, irmãos, de que a Bíblia não tem erros. Jesus faz o uso da Bíblia com constância, tá? Nós poderíamos acrescentar aqui o uso que é feito no Novo Testamento, já de alguns escritos do Novo Testamento. Por exemplo, Pedro dizendo que Paulo escreve coisas difíceis de entender, né? É Pedro validando os escritos de Paulo, tá? A própria Escritura, ela reivindica a sua autoridade como sendo inerrante. Uma outra prova de que a Bíblia é inerrante, as descobertas arqueológicas. Então nós temos, por exemplo, descobertas arqueológicas que foram feitas no Egito, em Qumran, os chamados livros do Mar Morto, tá? Então conta a história que um garoto estava jogando pedras e ele ouviu um barulho diferente, uma pedra caiu num buraco, ele ouviu um barulho diferente, e quando ele chegou lá, ele encontrou um monte de vasos com pergaminhos, né, com escritos enrolados dentro dos vasos. Eles descobriram ali um esconderijo de copistas, de homens que copiavam textos sagrados na época de Jesus, tá? Ali em Qumran. Chamaram os arqueólogos, né? Aquilo ali virou um local então de exploração científica. E alguns fatos interessantes. Nestas descobertas, eles encontraram os livros dos mortos, que era um livro da religião dos egípcios, tá? E um livro de Isaías, o nosso Isaías. E quando eles compararam, eles pegaram o livro dos mortos da época de Jesus e compararam com uma edição. Essa descoberta aconteceu aqui nos anos 60, se não me falha a memória. Ok, perto dos anos 50, né? 48, 50, tá. Então eles compararam o livro dos mortos da época de Jesus com uma edição ali do fim dos anos 40, e o que eles encontraram foi uma bagunça, textos a mais, textos a menos, textos alterados, uma completa bagunça. No decorrer dos séculos, bagunçou tudo. Eles fizeram a mesma comparação com o rolo de Isaías, pegaram Isaías da época de Jesus e Isaías da época ali da década de 40 e compararam, e deu 95% de acerto. E esses 5% de não acerto eram coisas mínimas, né, de vírgula, de ponto, de uma letra trocada, que não alteravam a mensagem do texto. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? De que um poder diferente atuou na preservação do livro de Isaías, que não atuou na preservação do livro dos mortos, tá? Então a ideia é que as cópias que vão sendo feitas da palavra de Deus, elas também são preservadas por Deus. São muitas cópias e elas têm a preservação de Deus, por isso que a gente pode confiar no texto que nós temos em nossas mãos. Há até um ditado engraçado que é assim: toda vez que abre-se um buraco no Oriente, arqueologistas cavando, nós enterramos um ateu no Ocidente, porque todas as vezes que acham artefatos, objetos, cavando-se aquelas terras lá no Oriente, em Israel, Jordânia, a Bíblia é confirmada, tá? Eu me lembro já tem alguns anos, acharam um tablete escrito
Rei Davi. Aí saiu nas revistas, confirmada a existência de um rei Davi. Que novidade, né? Os cristãos estão falando isso. Mas toda vez que a arqueologia descobre um objeto novo, confirma-se a verdade da palavra de Deus, tá? Então as descobertas arqueológicas têm confirmado sempre o cumprimento das profecias. Nós não vamos ter tempo de pegar uma por uma, mas está tudo aqui, tá? O nascimento virginal de Jesus é previsto em Isaías 7, 1000 anos antes de Cristo, né? A virgem dará à luz um filho, e é realizado, né? Em Mateus, o evangelista narra uma virgem que se encontra grávida. O local de nascimento de Jesus é previsto por Miqueias, e é registrado a realização em Mateus 2. O retorno do Egito, previsto em Oséias, né? José corre para escapar para o Egito, para proteger Jesus, e depois volta. As curas que Jesus faria, previstas por Isaías 53, o serviço de Jesus em prol das pessoas em Isaías 42, a sua entrada em Jerusalém no jumentinho em Zacarias 9:9, a sua rejeição, Salmo 118, a sua divindade no Salmo 110, são poucos exemplos. Nós lemos no culto Salmo 22, a gente lê o Salmo 22, parece que a gente está lendo o Evangelho, porque ali tem um monte de profecias que foram realizadas. Então note, o cumprimento das profecias mostram que a Bíblia é verdadeira. Tudo aconteceu, às vezes com 1000 anos de distância, nos detalhes, ok? Mais algumas aqui, né? O abandono de Cristo é previsto por Zacarias, a sua volta futura por Daniel, a crucificação com vinho, com fel e vinagre é prevista no Salmo 69, a divisão das vestes nós lemos no Salmo 22, a zombaria no Salmo 22, o grito na crucificação também, o seu sepultamento, Isaías 53, o anúncio entre as nações, Isaías 66, então são muitas e muitas profecias que Cristo cumpriu, e profecias, olhando para os nossos dias, que continuam sendo cumpridas hoje, né? Algumas profecias bíblicas você vê que o mundo hoje continua exatamente como a Bíblia previu, tá? E os livros apócrifos, né, que está dentro desse assunto de inspiração bíblica. Os livros apócrifos, primeiro, o que são eles? São 11 textos a mais na Bíblia católica. Quais são? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Estes aqui são livros, mas há textos adicionais também. Então, o acréscimo do repouso de Ester no livro de Ester. Então, numa Bíblia católica, você tem esse texto a mais no livro de Ester. O acréscimo da história de Susana, da história dos 3 mancebos e da história de Bel e o dragão ao livro de Daniel. Então, no livro de Daniel tem um acréscimo dessas 3 histórias, tá? Então, o que são os apócrifos? A palavra apócrifo tem a ver com fora dos escritos, são textos que vêm de fora. Os católicos costumam dizer o seguinte: vocês protestantes retiraram textos da Bíblia. Não, eles acrescentaram. A história é a seguinte: em 200 anos antes de Cristo, Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, ordenou que seu bibliotecário reunisse os principais livros judaicos e os traduzisse para o grego. Este rei percebeu que na sua biblioteca não havia os livros da tradição judaica, e aí ele mandou um bibliotecário até Israel para traduzir estes livros para o grego, para que eles tivessem o conhecimento da cultura de Israel na língua grega. Foi o bibliotecário para lá, arregimentou 72 tradutores para traduzir do hebraico para o grego. Mas eles pegaram os 39 livros do Antigo Testamento, mais 16 livros ali da cultura, do folclore de Israel, tá? Os 39 inspirados, mais 16 não inspirados. 72 homens foram convocados e a tradução foi feita.
Porque foram 72 homens, esta versão ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70, ou o número 70 em Romanos. Então, quando você estiver lendo um livro evangélico e aparecer LXX, é uma referência a os livros judaicos, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, agora traduzido para o grego, tá? Esta versão da Bíblia passou a ser usada pela Igreja Católica. Só que os protestantes rejeitaram esses livros, e aí a reação católica veio no Concílio de Trento, em 1546. Até a própria Igreja Católica, ela voltou a estudar este assunto, porque os protestantes bateram muito duro, né? Um dos argumentos dos protestantes foi justamente esse: os judeus nunca aceitaram os escritos apócrifos. Os judeus, inclusive os de hoje, se você for numa sinagoga e pedir para ver a Torá deles, você vai encontrar os nossos 39 livros. Eles nunca acrescentaram os escritos apócrifos, tá? Os reformadores bateram muito nisso, para aceitar só os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Ok? Sim, Vitor. Inclusive, um dos motivos para o Concílio de Trento ter adotado os livros apócrifos é que alguns ensinos que foram rejeitados pelos protestantes como não tendo base nas escrituras, são defendidos com base em alguns desses livros apócrifos. É verdade, é verdade. Algumas doutrinas estranhas, como o purgatório, têm como base escritos apócrifos, tá? Então, em Trento, em 46, a própria Igreja Católica decretou que dos 16, apenas 11 eram canônicos. Até para eles, 5 não serviram, mas eles ficaram nesses 11 textos. Mas nós nunca os aceitamos, porque foi uma inserção, eles foram adicionados, tá? Os judeus nunca aceitaram. Eu tenho aqui alguns argumentos, né, para não seguirmos os livros apócrifos. Primeiro, não pertenciam à Bíblia do Antigo Testamento e ainda hoje não são reconhecidos pelos judeus. Segundo, não eram citados por Jesus ou pelos apóstolos, tá? Jesus não usava esses livros nos seus ensinos. O conteúdo não está em harmonia com os livros do Antigo Testamento, tá? Tem algumas doutrinas estranhas ali. E por fim, eles não têm autoridade divina. Veja, por exemplo, o final de 2 Macabeus. O livro termina assim: eu também porei fim aqui à minha narração, e se ela estiver bem organizada e como convém à história, isso é também o que eu desejo. Mas se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, deve-se me perdoar. Parece com Bíblia isso aqui? Tem alguma autoridade aí? O escritor está dizendo: olha, eu tentei fazer o meu melhor, mas se não ficou bom, de antemão as minhas desculpas. Não tem autoridade bíblica isso aqui, tá? É muito diferente do escrito bíblico em que o profeta diz: palavra do Senhor contra tal nação, assim diz o Senhor. É muito diferente, tá? Então, não é texto seguido por nós. Terminando, para aprofundamento, alguns livros, se você quiser se aprofundar nesse tema, alguns livros bons aqui. O do reverendo Paulo Anglada, Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Do reverendo Ermstein, a inspiração e inerrância das Escrituras. Do Norman Geisler e William Nix, Introdução Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Do Laird Harris, Inspiração e Canonicidade da Bíblia, é um livro dessa grossura. Do Peter Jensen, A Revelação de Deus. Do Riley, A Inspiração das Escrituras, é um livreto, né, bem fácil. E do Benjamin Warfield, A Inspiração e Autoridade da Bíblia, tá? Quem quiser se aprofundar. Muito bem. Mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que foi registrada, aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos para o nosso ensino, para a nossa edificação. Pela tua providência, aquilo que foi registrado chegou até nós, o teu povo foi orientado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, colecionando os livros,
montando, Pai, o que nós temos hoje, como a Tua Palavra, os 66 livros. Nós Te louvamos pela Tua inspiração sobre aqueles homens. Te louvamos, Pai, pela Tua revelação, que nos dá agora entender a Tua vontade. Te louvamos pela iluminação que o Senhor opera na nossa mente, para que entendamos a Tua vontade. E Te louvamos pela Tua providência, que conduziu todo o texto sagrado, preservando-o durante milênios, para que nós tivéssemos a Tua palavra hoje fiel diante dos nossos olhos. Ajuda-nos a valorizá-la, ajuda-nos a nos apegarmos cada vez com mais convicção às Tuas verdades, a fim de que a nossa vida seja santificada e que nós possamos também levar isso e a Tua salvação às outras pessoas. Continua conosco neste dia, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.